Sejam todos bem-vindos. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live Paulus. Eu sou a Cleane, da equipe de comunicação da Paulus Editora, e hoje, dia 5, nós já estamos no mês missionário, o mês das missões, e hoje nós preparamos um encontro especial para vocês. Hoje nós vamos falar sobre Charles de Foucault e Francisco de Assis. Qual a relação entre esses dois santos e místicos da igreja? E o objetivo dessas ações, vocês já sabem, né? É sempre a evangelização, é falar da boa nova a todas as pessoas e comunicar as riquezas da nossa fé. Sejam todos muito bem-vindos. E você que nos acompanha de todo o Brasil pelas redes sociais também pode contribuir para essa evangelização. E de que forma? Curtindo e compartilhando essa live com seus amigos, seus familiares, com a sua comunidade paróquia. Você também pode compartilhar na sua própria página do Facebook, compartilhar pelo WhatsApp, pelo seu e-mail. O importante é estarmos todos juntos nesse caminho de evangelização, tá bom, gente? E não esqueçam de dizer de onde vocês estão falando, qual a cidade, qual a sua paróquia. Para nós, a sua participação é sempre muito, muito mesmo importante, tá? Bom, vamos dar uma boa-vinda a todos que nos acompanham. Deixa eu acompanhar aqui. Quem está por aí, sejam todos bem-vindos, pessoal, tá? Que Deus abençoe a todos vocês. Bom, gente, e hoje nós teremos a participação especial do bispo da Diocese de Juazeiro, do estado da Bahia, Dom Beto Bres. Ele é frade franciscano, mestre em Teologia Espiritual pela Pontifícia Universidade Antonium de Roma e autor da obra Francisco de Assis e Charles de Foucault, Enamorados do Deus Humanado, que é parte do nosso tema de hoje. Nós vamos falar desse diálogo entre esses dois místicos e o que eles têm a nos ensinar nos dias de hoje, tá? Daqui a pouco o Dom Beto já vai estar por aqui. Vamos só entrar aqui. Lembrando que hoje o livro Francisco de Assis e Charles de Foucault, ele está com 15% de desconto, tá? Vamos observar aí na tela. Ele vai estar com 15%. É isso aí, pessoal. Então, vocês podem aproveitar, comprar pelo site da Paulus Editora. E é isso. Bom, agora vamos receber o nosso convidado, que já está entrando por aqui. Seja bem-vindo, Dom Beto Bres. Vamos aguardá-lo. E aos poucos vamos recepcionando a todos vocês que estão nos acompanhando hoje, nessa tarde. Que Deus abençoe. Vamos lá. Bom, enquanto o Dom Beto está entrando aqui, ele ainda não entrou nos bastidores, estou recebendo essa informação. Vamos só aguardando. Vamos colocar novamente o livro, para a gente lembrar aí do desconto, enquanto o Dom Beto entra. Vamos lá. Opa, chegou aqui. Seja bem-vindo. Boa tarde, Cleane, boa tarde. Boa tarde. Dom Beto Bres, né? Vamos só lembrando aqui. Sua bênção a todos nós. Deus abençoe a todos. Obrigada pela participação, viu? É uma alegria recebê-lo aqui para a gente falar dessas duas figuras, né, tão importantes para a igreja e que muito tem a nos ensinar, tá bom? Então vamos lá, gente. Para quem está chegando agora, só lembrando o nosso tema de hoje, tá? Vamos lá. Diálogo e espiritualidade, São Francisco de Assis e Charles de Foucault, tá bom? Então, uma boas-vindas geral a todo mundo que nos acompanha. Vamos aproveitar o nosso tempo para a gente aprender um pouquinho mais, tá bom, gente? Dom Beto, para a gente começar, ontem a igreja celebrou, ontem, dia 4 de outubro, a igreja celebrou
o dia de São Francisco de Assis, né? Este santo que todo mundo conhece, humilde, caridoso e apaixonado pelos pobres, né? Antes da gente traçar esse diálogo entre Charles de Foucault e Francisco de Assis, o senhor poderia trazer um pouquinho sobre a trajetória de Francisco, para a gente relembrar? Uhum. Mais uma vez, boa tarde a todos, com uma saudação franciscana de paz e bem. Boa tarde, Cleane, a todos que nos acompanham através da fanpage da Editora Paulus, no Facebook, das redes sociais. De fato, São Francisco é uma figura profundamente atual. E o Papa Francisco tem trazido muito presente as grandes interpelações de Francisco de Assis. Viveu há 800 anos atrás, mas por ter vivido o Evangelho com paixão, com ardor, sem medidas, sem glosas, né? É uma figura profundamente atual, porque o Evangelho é sempre atual. O Evangelho é sempre boa notícia, boa nova. Francisco, até os 22 anos de idade, na pequenina Assis, lá na região da Úmbria, Coração Verde da Itália, em pleno século XIII, no coração da Idade Média, ele, como jovens do seu tempo, sonhava em ser um nobre, ser um guerreiro, um cavalheiro, porque naquela sociedade altamente hierarquizada, o que contava mesmo não era tanto a riqueza, a posse de bens, mas o título, um título de nobre. E Francisco, inclusive, vai lutar na guerra para ver se consegue obter esse título. Se alia no exército do Papa, que estava lutando contra o imperador Frederico II, com essa pretensão de receber um título de nobreza. Mas é justamente nesse período, nessa ida para a guerra, ficando doente, tendo que voltar, frustrado, decepcionado, que Francisco começa a fazer uma experiência, tanto da fragilidade humana, da vulnerabilidade humana, como daquilo que dá sentido realmente à vida. Ele vai fazendo um encontro com Cristo. E com Cristo, da experiência radical, da novidade absoluta do Evangelho, que é o Cristo do mistério da encarnação. Nos escritos de São Francisco, por exemplo, fica muito claro que Francisco crê e enaltece, celebra o Cristo poderoso, Senhor, Rei, Juiz universal. Mas ele se encanta e emprega palavras de profunda ternura diante do mistério que o Cristo, poderoso, grande Senhor, desceu. E desceu se fazendo pobre, humilde, pequeno. Então, esse encontro na vida do jovem Francisco provocou uma reviravolta. E um momento decisivo nesse processo foi nessa faixa dos 22, 23 anos, o encontro com o leproso. Depois de fazer a experiência da própria fragilidade, ele se depara com a fragilidade do outro. E do outro à margem da sociedade, fora dos muros, visto como altamente contagioso, desprezado. E ele, no seu testamento, é muito interessante porque ele não narra outros episódios que nós conhecemos do seu processo de conversão. Nós conhecemos, por exemplo, é bem projetado e lembrado, o episódio da igrejinha de São Damião, em que ele entra para rezar e o Cristo diz: Francisco, restaura a minha igreja, né? O episódio que ele tira as roupas, se despoja totalmente diante do pai e do bispo. Ele não lembra nada disso no seu testamento. Mas ele lembra logo no início, que de fato foi decisivo no processo de conversão, nesse encontro com Cristo pobre, humilde e crucificado, do mistério da encarnação, foi justamente o encontro com o leproso. E o testamento ele começa assim: quando eu vivia no mundo, era-me insuportável olhar para os leprosos. Insuportável, até olhar. Mas o Senhor me conduziu para junto deles e eu fiz misericórdia. Aí ele diz algo muito interessante: e o que antes para mim era doce, se transformou em amargura. E o que antes considerava amargo, se transformou em doçura da alma e do corpo. Essa reviravolta, os critérios de distinção, de averiguação da realidade do outro mudaram totalmente. O que antes ele achava que era grande ideal, torna-se
porque ele encontra o absoluto. E ele se enamora desse mistério do Cristo. E a partir do pobre, do sofredor, ele faz encontro com o Cristo pobre, o Cristo sofredor, o Cristo da cruz. E a partir daí, então, ele vai viver sem meias medidas. E quando ele ouve o evangelho na igrejinha da Porciúncula, que Jesus envia e diz, olha, vão em missão, 2 a 2, mas não levem sacola, nem alforje, nem sandália, pronto. Nem 2 túnicas. Aí ele pula de alegria ao ouvir o evangelho e diz, é isso que eu quero. É isso que eu procuro. Então, toda a vida de Francisco de Assis vai ser uma vida de conformidade, de procurar ter a forma de Cristo. E ele celebrava também, já vou encerrar essa introdução, e ele celebrava com muita alegria o mistério do Cristo que se fez nosso irmão. Porque que ele é Deus, que ele é poderoso, que ele é Senhor, nós conhecemos e celebramos. Mas agora nós celebramos e cremos que ele é nosso irmão. Se fez um de nós. E a partir dessa irmandade, do próprio Filho de Deus e da consciência de que Deus é Pai, nasce essa fraternidade. O Papa, no último sábado, assinou, lá junto ao túmulo de São Francisco, né, a encíclica, que é muito bela, Tutti Fratelli, todos irmãos. Justamente a partir dessa consciência de Francisco, a partir do Cristo, nosso irmão, e do Deus que é Pai, que fez essa casa para todos nós, que somos todos irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos os seres humanos têm a marca, o DNA do Pai. Por isso tem uma dignidade, um valor que ninguém tira. E Francisco vive essa fraternidade sem distinções, sem horizontes, sem limites. É muito impressionante o jeito de Francisco. Ele sempre nos surpreende nesse sentido, nessa fraternidade universal. E depois uma fraternidade com todas as criaturas. Já que o Pai criou a todos, todos somos irmãos. Hoje eu celebrava a missa de 7º dia de um padre, né? E lembrava que Francisco pediu que eu deitasse no chão, ele com em torno de 44 anos de idade, no chão, nu, e ao invés de fazer drama em torno da morte, mas começou a cantar, compôs a última estrofe do hino, do Cântico das Criaturas, e morreu cantando, louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a morte corporal. Era um homem apaixonado por Cristo, dessa paixão por Cristo, uma compaixão pelos sofredores, pelos pobres, e uma fraternidade universal. Perfeito. Bom, Dom Beto, vamos ver aqui, antes de ir para a segunda pergunta, vamos ver aqui quem está aqui conosco, está te saudando aqui. Vamos lá, gente, rapidamente, tá? Neide de Almeida, Paz e Bem, Benedito Ramos, Magna Prata, Tereza Monteiro, Ariane, diz boa tarde a todos, Elita Maria, Ana Passos, Juazeiro, Bahia, ó, terra boa, o pessoal lá está acompanhando, viu? A Rosa, Maria Becém, Ana Lima, boa tarde a todos, sou da Diocese de Recife, acho que é isso, mais natural de uma cidade franciscana, Siri Aem, acho que o Tom Beto vai conhecer. Mata Sul de Pernambuco. Isso, olha só, tá? Neide Almeida, Irmã Tereza, Dom Beto Breis, meu bispo querido, pleno de ternura de Deus, com afeto, Irmã Tereza. É muita gente que está acompanhando aqui, tem mais de 100 pessoas, Décio, Silva, Varlete, Eutrópio. Então, gente, vamos combinar assim, tá? As perguntas, no final, a gente vai trazer algumas perguntas para Dom Beto, mas por enquanto a gente vai seguir aqui para a gente poder otimizar o nosso tempo, ok? Então, vamos lá. Dom Beto, a gente já falou de Francisco de Assis, agora apresenta para nós quem foi o irmão Charles de Foucault, chamado eremita do Saara, né? Isso. Charles de Foucault, ele viveu 7 séculos depois de São Francisco. Nasceu em 1858, numa cidade da fronteira entre a França e a Alemanha, Estrasburgo. Depois, faleceu em 1916,
no deserto do Saara, junto aos tuaregues. Depois de um longo itinerário de identificação com Cristo. Ele nasceu numa família rica, nobre e de grande tradição militar. Ele perdeu os pais quando era ainda muito pequeno. O pai morreu, ele tinha 6 anos de idade. Ele foi criado pelo avô. Então, o avô teve uma grande influência na sua formação. Na juventude, ele perdeu a fé. Já na adolescência, mas sobretudo na juventude, perdeu totalmente a fé. E, falecendo o avô, recebendo a herança, ele começa a gastar tudo que o avô deixou em farras, uma vida dissoluta. Mas sempre um pouquinho no estilo de Agostinho, um coração inquieto, um coração insatisfeito. Esse ponto parece com o jovem Francisco, antes da conversão. Ele vai entrando no exército, em torno dos 23 anos de idade, ele vai para o Marrocos, que até então era possessão da França, toda aquela região do norte da África, a França tinha um domínio. Ele vai para o Marrocos como soldado, e é interessante porque lá ele inicia um estudo único na época. Ele foi um explorador e fez um estudo geográfico, inclusive com detalhes de estudos sobre a terra, a região e assim por diante. Recebeu, inclusive, um prêmio da Academia Francesa de Geografia. Então, além de ser uma figura interessante, ele também é um grande intelectual, ele tinha uma grande capacidade de... Lá em Marrocos já começou uma inquietação. Uma carta que ele escreveu a um amigo militar, já bem depois da conversão, ele dizia assim, naquela época, eu via os muçulmanos rezando, aquelas horas que eles paravam para rezar, quando o muezzin convocava a oração, e eu me incomodava porque eu não tinha fé. Então, vendo a fé daqueles homens simples, como ele dizia, isso criava impacto nele, me incomodava. Eu não tenho fé. Ao voltar para a França, ele encontra a família que é profundamente católica, sobretudo uma prima. E ele via a família profundamente católica, celebrando a fé, vivenciando ali na igreja de Santo Agostinho, um pouquinho na região quase entre o centro e periferia de Paris. E ele também dizia a mesma coisa, eles têm fé e eu não tenho. Então ele sentia uma profunda inquietação, porque os outros tinham fé, os outros rezavam e ele não tinha fé. Tinha perdido totalmente a fé. Aí interessante porque nessa igreja de Santo Agostinho, que é uma bela e grande igreja de estilo gótico em Paris, ele entrou algumas vezes, ele ficava provavelmente num dos últimos bancos, ele olhava para aquela igreja imensa, no interior daquela igreja, e ele fazia uma oração. Ele dizia assim, Senhor, se você existe, faça com que eu creia. É uma oração muito interessante. Ele não acreditava. Mas como isso lhe interpelava, ele dizia, Senhor, se você existe, faça com que eu creia. Pedia essa graça para alguém que ele não sabia o que se estava escutando. Nessa igreja tinha um padre, Albert Rouvelin, e esse padre era um sábio conselheiro, inclusive conselheiro dos familiares dele. E ele foi procurar o padre estava lá no confessionário, ele foi tratar de questões sobre fé e algumas dúvidas, partilhar essas interpelações. O padre, naquela metodologia bem rígida, disse, se ajoelhe e se confesse. Ele disse, não, eu não vim me confessar, se ajoelhe e se confesse. Ele, obediente, se ajoelhou e começou a contar a sua história. E ali a graça foi entrando. Foi como que uma luz que vai penetrando no interior escuro e vai desvelando. E Francisco, naquela experiência, naquela conversa, que depois continuou em outros momentos, foi permitido que a graça entrasse. Ele foi sendo generoso no reconhecimento de sua fragilidade, numa busca sincera da verdade. O Rouvelin era quase um psicólogo, assim, no sentido assim, de que ele tinha uma percepção da psicologia humana. Ele disse, vá fazer uma peregrinação à Terra Santa. Ele viu que o Foucault Charles,
que é Carlos, né? Em português seria Carlos. Que Carlos era, o Charles era muito prático, era um homem prático, então tinha que fazer uma experiência concreta. Ele foi lá para a Terra Santa em peregrinação. A Terra Santa da segunda metade do século XIX não é como a de nossos dias. Hoje, o chamado turismo religioso, as peregrinações deram um perfil, um visual totalmente novo, diferente. Naquela época, não. Aí ele esteve em Belém, Jerusalém, mas quando ele chegou em Nazaré, na época, como ele mesmo descreve, e ele inclusive fez um desenho, era uma cidadezinha pequenininha de casinhas brancas, tudo muito pobre. Aí ele começou a dizer, mas o Filho de Deus, que é onipotente, poderoso, Senhor, grande, ele viveu aqui 30 anos, escondido, foi operário na carpintaria de José, trabalhador. Ele se encantou. Esse encontro com Nazaré criou um impacto tão forte nele, e não foi só algo emocional, porque às vezes tem pessoas que confundem uma experiência de Deus com uma experiência emotiva, né? Mas foi algo tão forte que ali ele tomou uma decisão. Eu quero imitar Jesus na vida escondida de Nazaré. Nazaré se tornou para ele um protótipo, um modelo de vida, como Jesus em Nazaré. Aí ele inicia um caminho. Ele entra primeiro numa ordem muito rigorosa, a ordem dos monges trapistas, que é uma reforma dos beneditinos. Ele primeiro mora na França, depois vai morar na Síria, num mosteiro muito pobre na Síria. Mas mesmo assim ele não fica satisfeito. Ele quer mais radicalidade. Aí ele vai morar em Nazaré, lá mesmo na Terra Santa, como empregado das irmãs Clarissas. Aí o franciscanismo vai entrando, porque as Clarissas, a gente sabe, são filhas de Clara e Francisco, e ele chega lá sem dizer quem era, qual a sua origem. Ele se apresenta como alguém que diz assim, eu gostaria de ser empregado, de ajudar as irmãs. E ele fica morando no quintal, numa casinha de madeira, pequenininha, servindo as irmãs. Lá em Nazaré, na vida escondida, mas as irmãs perceberam, mas esse rapaz, esse empregado é diferente, porque ele reza muito, passa a noite toda rezando, vive lendo as escrituras. Elas começaram a perceber que ele era diferente. E as irmãs começam a aconselhá-lo a se ordenar sacerdote. Ele não se acha digno, ele faz um processo. Mas para encurtar, que tem outras questões, ele acha depois ficar ali em Nazaré pouco. Ele até quis entrar na ordem franciscana, porque a gente sabe que os santuários todos na Terra Santa são custodiados, guardados, né, pelos franciscanos, pelos frades menores, pela ordem dos frades menores. Todos, Nazaré, Jerusalém, Belém. Então ele conviveu com os frades, se confessava com os frades, e ele chegou a pensar em ser frade, mas o conselheiro disse, não seja frade, não. Ele esperou tempo. E aí, então, ele toma uma decisão, vai para o deserto do Saara, lá no país chamado Argélia, no norte da África. Ele vive em alguns lugares, radicalmente pobre, escondido como ele queria, como Jesus de Nazaré, mas num esforço de fraternidade. Ele dizia assim, os muçulmanos, eles são meus irmãos, os tuaregues. Eu quero que eles conheçam a religião do amor, a religião que fala de um Filho de Deus que deu a vida na cruz. Uma religião cujo símbolo é o coração. Ele falava do coração de Jesus. Então ele queria viver lá no meio dos muçulmanos, mas como irmão, como Jesus em Nazaré, sem pregar, inclusive preparando, era o princípio dele, o caminho para depois outros que viessem evangelizar. Inclusive fez um estudo da literatura tuareg, da língua tuareg, que é de fundamental importância para entender aquela etnia, aquele povo do deserto. Foi assassinado, mas numa circunstância muito estranha, porque eram ladrões, salteadores que estavam passando por lá,
Não foi o povo do lugar. O povo do lugar tinha ele como irmão. Queria bem ele como irmão. Mas, passando por lá, como ele era francês, saquearam o lugar onde ele estava e o mataram, o assassinaram. Morreu no deserto, derramando seu sangue, como irmão de todos. Sim. Agora, unindo essas duas figuras, qual a intenção e por qual razão falar de Francisco de Assis e Charles de Foucault, as suas semelhanças? Uhum. Por que escrever? Desde jovem, né, desde frade, desde noviciado, eu já tinha ouvido falar de Charles de Foucault. Mas como muita gente sabe que tem essa figura na história da igreja, muitos sabem que viveu lá no deserto, talvez nada mais do que isso. Eu conhecia Charles de Foucault, assim, esses elementos básicos da sua história. Um religioso que viveu no deserto, radicalmente identificado com Cristo, com as populações locais. Quando eu estava morando em Roma, estudando, eu tive duas oportunidades interessantes. Tem esse livro, em francês, é de um frade da Costa do Marfim, de Frei Guévenolet. Esse frade, ele mora num país da África, da Costa do Marfim, e se especializou no diálogo interreligioso, sobretudo com o mundo islâmico. E nesse livro, quando ele fala do encontro de Francisco com o sultão, quando Francisco de Assis vai ao Egito, esteve em Marrocos, e lá ele estabelece uma relação de diálogo, até de cortesia, é a palavra que o autor utiliza. E aí, no final do livro, ele vai aprofundando um pouquinho o desenvolvimento dessa maneira de Francisco, da pedagogia, inclusive, que Francisco apresenta aos frades para a missão entre os muçulmanos. Aí ele diz assim, olha, Charles de Foucault, nesses 800 anos, desde Francisco de Assis, foi quem melhor entendeu a proposta de Francisco, da maneira de fazer a missão no mundo islâmico como o primeiro passo, naquele contexto. E aí eu fui me interessando. E a beatificação, Charles de Foucault hoje é beato, será canonizado no ano que vem, será declarado santo. O processo já foi finalizado, pode só marcar a data, talvez seja em maio do ano que vem. Durante a beatificação de Charles de Foucault, eu estava morando lá, nesse período. Eu fui participar da celebração, então, antes de ir para a celebração, eu tive interesse de conhecer melhor. Se eu vou participar da celebração da beatificação de Charles de Foucault, eu quero conhecê-lo. Aí eu comprei esse livro, a primeira biografia de Charles de Foucault, de um francês, René Bazin, que ele é da Academia Francesa. Ele escreveu 5 anos depois da morte de Charles de Foucault. Ele, inclusive, membro da Academia Francesa, um leigo, mas que quando ele soube dessa figura que viveu no deserto, aquele estilo, ele começou a pesquisar, buscar fontes, pessoas que conheceram Charles, que conviveram com ele, militares e tal, e escreveu uma biografia belíssima. E quando eu fui lendo Charles de Foucault, eu fui ficando fascinado. Aquelas pessoas que o evangelho encanta, o evangelho fascina. E toda pessoa que vive o evangelho, ela irradia esse fascínio do evangelho. Ela contagia. E eu fui me contagiando pelo jeito de Charles de Foucault se enamorar de Jesus, se encantar com o mistério da encarnação, com a vida escondida de Nazaré. E depois eu fui percebendo os traços em comum com Francisco. De um lado, a influência de Francisco de Assis na sua espiritualidade, e ao mesmo tempo também esse ponto comum, esse ponto de convergência, que é o mesmo jeito apaixonado, decidido, firme, sem medidas, de seguir aquele que eles amavam, Jesus. E viver com Jesus e como Jesus. Então, eles se encontram muito. As grandes linhas da espiritualidade se encontram a partir do encantamento, diante do mistério da encarnação e das consequências
desse encantamento. Nesse livro que nós publicamos, justamente tem isso, né? Esse encantamento, os elementos e as consequências. E a gente vai fazendo como que um paralelo, né? Como as consequências são muito iguais. A pobreza, a fraternidade e assim por diante. Certo. Então, Beto, e qual a compreensão, se a gente pudesse resumir um pouquinho, a compreensão que Charles ele tinha de Francisco? Qual a visão? Quando ele observava Francisco, o que ele pensava? Uhum. É bem interessante. Eu pesquisei muito, porque foi um privilégio, porque eu consegui uma coleção completa dos escritos dele que são publicados em francês. São 17 volumes. Então eu fui lendo, porque ele não que escreveu livros, ele estava lá no deserto e fazia anotações das suas meditações. Então ele lia o Evangelho do dia e ia fazendo as observações, os comentários. E eu fui lendo, eu li essa coleção toda, né, e então destacando aquilo que eu achava que era ponto de encontro, de convergência com Francisco. É impressionante. E, sobretudo, as vezes que ele cita São Francisco de Assis. É o santo mais presente, mais mencionado por Charles de Foucault. Depois vem Teresa d'Ávila. Francisco e Teresa d'Ávila tiveram um grande influxo sobre a espiritualidade de Charles de Foucault. A resposta à sua pergunta, Cleane, eu penso que o próprio Charles diz. Ele, numa carta que escreveu à prima, Madame Bondy, ele diz assim, olha, eu quero seguir, ele dizia, eu quero imitar. Eu quero imitar Jesus como Francisco de Assis. Só que Francisco de Jesus imitou Jesus na vida missionária, na vida apostólica. E eu quero imitar Jesus na vida escondida de Nazaré. Então ele quer imitar como Francisco, ou seja, com o mesmo ardor, com o mesmo empenho, com a mesma paixão, mesmo encantamento diante do mistério do Filho de Deus, nosso irmão, pobre, despojado, humilde. Mas ele percebeu um elemento próprio, a vida escondida de Nazaré. Francisco percorria as regiões todas da Itália, anunciando, pregando o Evangelho, pregando a penitência, pregando a paz no tempo de tantas guerras. Francisco conjugava a vida eremítica com a vida missionária nas aldeias dos burgos. Mas Charles de Foucault fez a opção de ser uma espécie de eremita. O eremita é aquele que vive só. Vivia num casebrezinho, junto à aldeia dos povos do deserto, né? E ao mesmo tempo também, como Jesus em Nazaré, a vida escondida. Viveu lá grande parte de sua vida, os seus últimos anos marcados por um esforço de identificação. Eu penso que essa resposta de Charles de Foucault é a resposta que nós temos. Ele próprio identificou o que tem em comum e o que eles têm de próprio. Certo. E trazendo essa característica do mistério da encarnação, é um mistério que aproxima os dois, né? O que a gente poderia falar sobre esse mistério? Essa é a novidade absoluta do Evangelho. Paulo, por exemplo, vai sempre lembrar que nós anunciamos Cristo crucificado. E por trás dessa exclamação de Paulo, ao anúncio do Filho de Deus, que entra na história, que salva, que redime, não mostrando força, onipotência, porque ele é forte, ele é onipotente, ele é grande, Senhor. Nada do que existe foi criado sem ele. Tudo que existe foi por meio dele, a palavra do Pai, que estava desde a criação. Mas ele entra na história não com força, poder, soberania, grandeza, riqueza. Se o Filho de Deus tivesse nascido no palácio de César ou no palácio de Herodes, já seria muita coisa. Porque imagine, a gente quando pega uma criança recém-nascida, a gente pega com muito cuidado,
porque é muito frágil. É verdade. Imagina, o Filho de Deus se fez desse jeito. A encarnação é justamente isso. Deus se fez carne, né? Encarnar, assumir uma carne. Aquele que era só espírito perfeitíssimo, né? Aquele que era eterno se fez provisório. O espírito perfeitíssimo se fez carne. O Senhor se fez servo. O grande se fez pequeno. Ele não só se fez pequeno, menino, mas ainda se fez pobre. Esses dias eu até falava, olha, nós usamos muitas vezes na igreja uma linguagem mais poética. Por exemplo, manjedoura. Não é uma palavra do nosso vocabulário ordinário, comum. No interior aqui do Nordeste, eu sou de Santa Catarina, lá em Santa Catarina também, em qualquer lugar do Brasil, onde está a comida do animal, a gente chama de coxo. O menino Jesus foi reclinado no coxo. O seu berço foi um coxo. Nasceu numa estrebaria. Então, os dois, Francisco e Charles, eles se encantam diante desse mistério da encarnação. Mas o Filho de Deus se fez pobre, humilde. A humildade de Deus surpreende, encanta. E é um encantamento que se torna um motor. Porque espiritualidade é isso, né? Espiritualidade mística é aquilo que nos move, que nos comove. Então, eles passaram a ter uma espiritualidade centrada nesse mistério, de um encantamento que se torna uma decisão firme e resoluta de viver como Jesus. Encarnação nesse sentido. E aí, entre os outros mistérios todos, né, da vida missionária de Jesus, a morte na cruz, os dois eram, o que nós encontramos nos escritos dos dois sobre o mistério da cruz é belíssimo. E depois a Eucaristia. A Eucaristia é o tema mais presente nos escritos de São Francisco. Ele não usa a palavra Eucaristia, ele fala corpo e sangue. A palavra Eucaristia passou a ser mais utilizada posteriormente, mas quando ele se refere ao milagre, o mistério da Eucaristia, ele fala corpo e sangue do Senhor. É o tema mais presente nos escritos de Francisco. E ele se encanta, Francisco, porque ele diz: um dia o Filho de Deus desceu do trono real, rei, Senhor da majestade, e se fez carne no seio de Maria, no ventre de Maria. Agora ele desce todos os dias e se faz humilde num pedaço, na módica forma de pão. Um pedaço de pão. A Eucaristia como que prolonga esse mistério da encarnação. Charles de Foucault do mesmo jeito. Ele, quando no Natal, ele pulou de alegria, ele dizia assim: Natal, Natal, Natal. Natal é Eucaristia, é Natal todo dia. A missa é Natal todo dia. Porque todo dia ele desce e se dá a nós. Um dia como menino em Belém, agora como pão sobre o altar. Sim, que forte, né? Humberto, já aproveitando esse gancho, o que ambos diziam sobre a Eucaristia, mas sobre a importância e presença do sacerdote. Tinha uma valorização a respeito da vocação? Sim. No tempo de Francisco havia grupos que diziam assim, que a missa só era válida quando o sacerdote era santo. Muito complicado, né? E Francisco, então, dizia assim, eu não quero ver os pecados deles, eu quero ver o que eles administram, o corpo e sangue do Senhor. Então, Francisco tinha uma grande reverência aos sacerdotes por causa da Eucaristia. Francisco era um homem de profunda vida eucarística. Ele e Charles. Não só uma devoção eucarística, mas uma vida eucarística. Inclusive, quando ele fala da Eucaristia, ele diz assim, Jesus faz isso para que nós sigamos os seus passos. E, do mesmo jeito, Charles de Foucault. A Eucaristia se torna um projeto. Aquilo que João Paulo II belamente fala, né, na Eclésia de Eucaristia. Celebrar a Eucaristia, fazer da vida uma Eucaristia. Uma vida doada, uma vida entregue.
Então, a reverência pelos sacerdotes, Francisco não quis ser padre, não se achava digno. E Charles de Foucault relutou muito. Foi a abadesa do Mosteiro das Clarissas, a abadesa Irmã Maria do Calvário, Madre Maria do Calvário, que era abadesa de Jerusalém, que convenceu ele. Disse: Charles, você quer se conformar a Cristo. Você quer ter a identificação com Cristo, se identificar com Ele. Então seja sacerdote, porque você pode se identificar com Ele também, conformar-se a Ele no sacerdócio, como Cristo. E aí ele ficou convencido, aceitou. E logo depois da ordenação, continuou lá no deserto. E lá, como uma hóstia viva, consumiu sua vida. Sim. E muitos foram os autores que escreveram e se debruçaram, né, em conhecer de perto a figura de Charles de Foucault. Um deles, que o senhor cita no livro, é Jean-François, que ele afirma que Charles de Foucault é um Francisco de Assis para os nossos tempos. O que dizer dessa afirmação? É impressionante o número tanto de contemporâneos. Algumas pessoas que foram conhecendo o irmão Charles começaram a dizer assim: mas ele se parece com Francisco. Ele é o novo Francisco de Assis, por causa da alegria do evangelho e dessa radicalidade da pobreza, do despojamento, da proximidade, da fraternidade. Nós encontramos assim muitos autores contemporâneos, inclusive, ou pessoas que conheceram ele, dizendo: ele é Francisco de Assis. E esse autor, Jean-François Six, ele realmente ele trabalha muito essa semelhança. Ele lembra que Charles de Foucault é um Francisco do século XIX, com algumas interpelações próprias, né? A gente não pode dizer, não, agora os dois são, cada um tem elementos próprios, mas há muitos pontos em comum, e o ponto em comum a partir, repito, do mistério da encarnação. E vários autores, o próprio René Bazin, que é o primeiro biógrafo, né? Ele lá num certo momento, ele vai dizendo assim, né, que as pessoas começavam a dizer: temos um novo Francisco de Assis. Perfeito. Tem um pessoal que está acompanhando aqui, e aí, pessoal, quem quiser colaborar, quem quiser fazer a sua pergunta, eu vou trazer aqui para o bispo, e aí ele vai respondendo para a gente, tá bom? Dom Beto, o Belchior Vasconcelos, ele pergunta assim: onde estão os irmãozinhos de Foucault no Brasil? Conheci 2 em Natal, não estão mais no Rio Grande do Norte, eu acho que é isso. Onde estão? Onde que estão as comunidades, as instituições religiosas? É interessante, talvez como introdução, Francisco, 3 anos depois da conversão, já começou a receber companheiros. Jovens começaram a dizer: olha, a gente quer viver do seu jeito. A gente quer seguir Jesus como você segue. A ordem dos frades menores nasce a partir desses que vão dizendo: eu quero viver com você, Francisco, do seu jeito. Isso já em 1209. Em 1206 é a conversão, o início desse processo. Em 1209 já tem os primeiros companheiros. Francisco vai, inclusive, a Roma pedir a licença do Papa para viver o Evangelho. E o nome da ordem dos frades menores. Uma sociedade dos maiores e dos menores, os maiores eram os nobres. Ele quer que os frades sejam os últimos, identificados com os menores da sociedade. Se entra na fraternidade alguém que vem de família nobre, ele deixa de lado. Ele agora vai ser menor, não vai ser mais maior, como era antes. Isso faz uma grande distinção do que era na vida monástica, né? A vida monástica mantinha, dentro do mosteiro, uma espécie de escala social. Charles de Foucault, pela própria característica da vida dele, no deserto, eremita, ele não teve companheiros. Teve uma vez um trapista jovem, inclusive com fama de santidade, que foi viver com ele. Mas isso ninguém aguenta. Ele é tão radical,
que ninguém conseguia entrar no ritmo dele. Mas ele, inclusive, escreveu uma espécie de constituições, até o nome do grupo que ele pensou, da congregação que ele pensou, é parecido com a de Francisco. Os Irmãozinhos de Jesus. Ou Irmãozinhos do Coração de Jesus, Irmãozinhos de Jesus. Irmãozinhos. Em francês fica mais explícito, seria pequenos irmãos, petit frère, pequenos irmãos de Jesus. Então, irmãos menores, pequenos irmãos. Charles de Foucault morreu sem ter fundado a congregação que ele queria, sem ter companheiros, morreu eremita só, como cristão. Mas depois, a partir dessa biografia de René Bazin, aí pessoas foram se encantando. Puxa, que figura, que ideal de vida, né? E aí, então, surgiram esses grupos, as irmãzinhas de Jesus, os irmãozinhos de Jesus, que são congregações que se inspiram na figura de Charles de Foucault para viver a fraternidade, né? Para viver o seguimento de Jesus, no princípio fundamental da fraternidade. Depois existem muitos outros grupos, muitos inspirados em Charles de Foucault, inclusive de padres diocesanos que vivem a espiritualidade, a fraternidade sacerdotal, Jesus Caritas. Esse grupo, os Irmãozinhos de Jesus, eu não sei aqui no Brasil, eu sei que em Salvador eles têm casa, eu não sei na situação lá nas terras do Rio Grande do Norte. Lá no Ceará, as irmãzinhas têm casa, no interior do Ceará, e elas estão assim, em lugares de fronteira. Por exemplo, Marrocos, naqueles países do norte da África, as irmãzinhas de Jesus têm presença que impressiona. Eu me aproximei muito delas porque, no tempo dos estudos, eu frequentava a casa geral delas, que fica em Roma. Inclusive, elas têm acesso, elas que guardam os escritos, os originais de Charles de Foucault. Então, aquilo que não tinha sido ainda publicado, eu tive acesso a pesquisar, a ler, e fiquei muito... Elas têm um estilo de vida que conjuga, e eles também, a vida eremítica, a vida contemplativa, com a vida no meio dos pobres. Com os irmãozinhos, eu convivi 3 dias em Nazaré. Lá no local onde Charles morou, eles têm uma pequena casinha, moram lá. E uma vez que eu fui para a Terra Santa, eu já me organizei para passar um retiro com eles, com os irmãozinhos de Jesus, lá no local onde viveu Charles, né? Bebi um pouco desse ritmo, dessa espiritualidade, a partir da convivência com as irmãzinhas e com os irmãozinhos de Jesus, né? No Brasil, eles não têm assim, uma presença tão numerosa, né? E também o número de vocações parece que não é tão... Mas é um ideal muito belo, como todo ideal evangélico. Tem muita gente aqui, Dom Beto, partilhando, mandando um abraço, agradecendo, né, pela explanação. Então, vamos só dar um oi aqui para o nosso povo. Vera Façanha, salve, Dom Beto Breis. Marileide Lopes, Dom Beto Breis, muito bom te ouvir falar de São Francisco. Tem uma intimidade tão grande com a história que nos leva a imaginar e a vivenciar como se estivéssemos presenciando a cena. Muito bom mesmo, tá? A Lúcia Santana, boa tarde, paz e bem. Tem gente de Fortaleza, tem gente de Portugal, do Ceará, é muita gente, tá? Então, é isso aí. A Ariane, ela diz assim, ó, a fragilidade do Deus menino é muito profunda. Imaginar Deus encarnado nas limitações e misérias humanas é prova incontestável de sua divindade. Bacana. Então, boa tarde a todos. A irmã Marília Siqueira Lima, ela diz assim, muito interessante como o evangelho vivido na vida escondida em Charles foi tão notável e forte que o torna modelo de cristão, beato da Santa Igreja, que cristianismo autêntico, a pobreza, a humildade vividas na intimidade, na imitação de Jesus, são luzes para a humanidade.
Tem muita gente aqui, ó. A Bia, que forma linda de presentear a Eucaristia. Elô, precisamos entender o poder das palavras pelas sagradas mãos sacerdotais. Tem muita gente aqui. Dom Beto, sobre o diálogo interreligioso, o que podemos aprender tanto com Francisco e com Charles de Foucault? Uhum. Ano passado, nós celebramos os 800 anos de um encontro. E essa palavra encontro é a palavra oportuna para o que aconteceu. Francisco de Assis sonhava em ir para a Terra Santa, sonhava em ir para toda aquela região, e tinha tentado já 2 vezes antes, mas em 1219 ele conseguiu. Ele esteve em Marrocos e esteve no Egito. Esteve na Terra Santa e esteve também no Egito. E lá no Egito, na região de Damieta, ele teve um encontro com o sultão. O sultão, que era o líder dos muçulmanos. É impressionante, porque em pleno tempo de cruzadas, a gente conhece um pouco a história, sabe a mentalidade que havia em torno das cruzadas, né? De aversão ao outro, né? E de não diálogo, de nada, né? E Francisco vai, e primeiro fica admirado, chocado com a ganância dos cruzados. Ele começou a denunciar, inclusive, que as cruzadas não é aquilo que se falava. Muita gente ia com pretensões, de fato, de saquear o que era do outro. E ele, depois, se encontra com o sultão, e esse encontro com o sultão é um encontro que marca profundamente, porque, aparentemente, foi um fracasso. Ele não converteu o sultão. O sultão não se tornou cristão. Mas ele também não foi assassinado, não foi martirizado. Os dois se encontraram, e existem documentos do mundo islâmico que falam de um frade da corda, de um irmão, um monge da corda, que teria causado grande impressão, positiva impressão no sultão Meleque Al-Kamil. Ora, Francisco é o frade da corda, né? O monge da corda, porque o hábito já tinha corda na cintura, o cordão na cintura. Inclusive, o boletim dos frades lá na Terra Santa são frades da corda, por causa dessa menção. E esse encontro de Francisco com o sultão marca decisivamente a pedagogia de Francisco, a cortesia de Francisco. Ele não via, em primeiro lugar, você é um muçulmano, mas, em primeiro lugar, você é filho de Deus. E Cristo veio salvar a todos. Nós somos todos irmãos. Porque quando se parte do princípio da fraternidade, e essa é a grande insistência do Papa na encíclica Tutti Fratelli, né, que foi lançada domingo e assinada no sábado, no dia de São Francisco, é justamente lembrar que nós somos irmãos. E não há caminho para uma nova humanidade, senão o caminho da fraternidade, do diálogo, da cortesia. O diálogo que pressupõe abertura ao outro, escuta do outro. Nós vivemos tempos de intolerâncias, de mentalidades bélicas, de ódio, de raiva, né? E é uma dificuldade de escutar o outro, deixar que o outro seja outro. E depois, quando Francisco volta para a Itália, volta um pouquinho às pressas, em 1220, ele escreve a regra, que é depois estudada, refletida no capítulo de 1221. Nessa regra, no capítulo 17, ele provoca uma revolução na metodologia. É a primeira regra de uma ordem religiosa a trazer presente a missão ad gentes, a missão para além das fronteiras. Nenhuma ordem religiosa até então tinha esse princípio da missão nos seus documentos legislativos, nas suas regras. Francisco dedica um capítulo especialmente sobre a missão entre os muçulmanos, o que ele chama entre os sarracenos, como eram então chamados naquela época, e os outros infiéis, a terminologia da época. E esse capítulo da regra mostra a maneira revolucionária de Francisco.
Ele apresenta, inclusive, uma metodologia missionária. Ele diz, aos irmãos que quiserem ir para junto aos sarracenos e outros infiéis, que vão por inspiração divina. Em primeiro lugar, que vão não por capricho, porque querem ir, mas que seja vontade de Deus, que se faça um discernimento. E que o ministro, né, que é o provincial, ele ajude esse frade a fazer o discernimento e aceite, percebendo que é a vontade de Deus. E chegando lá junto dos sarracenos e outros infiéis, Francisco diz, não briguem, não litiguem, né? Mas sejam submissos a toda criatura. Imagine, no tempo de cruzada, você dizer, sejam submissos, né? Sub, embaixo, colocar-se debaixo. E, um parêntese, né? Francisco gosta muito dessa palavra, submissão. Não no sentido que nós usamos submissão, mas no sentido etimológico, da origem da palavra, colocar-se debaixo. Quando ele fala de Cristo, ele disse, ele submeteu-se, ele se fez abaixo dos outros, no mistério da encarnação. Aquilo que Paulo contempla na carta aos Filipenses, né? No hino cristológico do capítulo 2. Assumiu a condição de escravo, se fazendo servo, obediente até a morte. Pois bem, aí Francisco continua dizendo, não brigue, não litigue, sejam submissos, anunciem que são cristãos. E anunciem o evangelho quando for oportuno. Então, há um processo. Né? Então, e Charles de Foucault viveu isso no deserto. Não se trata de não anunciar o evangelho, porque o Papa Francisco, inclusive, na querida Amazônia, ele diz, não devemos ter vergonha de anunciar o evangelho. Mas a questão é a metodologia, o como anunciar o evangelho. E o primeiro passo é o passo da fraternidade. E o Charles de Foucault diz, eu chego primeiro, trato deles em questões naturais. Depois a gente vai criando laços, eu quero que eles me vejam como cristão e que meu testemunho possa ajudá-los a perceber a beleza de uma religião cujo centro é o amor. É o mesmo princípio de Francisco de Assis. Sim. Humberto, brevemente, podemos falar sobre o canto do Irmão Sol, o Louvores das Criaturas, deixado no Testamento de Francisco? Uma curiosidade, em primeiro lugar. Eu penso que muitos que estão nos acompanhando assistiram aquele filme Irmão Sol, Irmã Lua, de Franco Zeffirelli. É bonito, ético, romântico, mas é um filme idealista, é belo, né? Mas ele idealiza bastante. Por exemplo, mostra Francisco saltitando pelo Vale de Assis, cantando, louvado sejas meu Senhor pelo sol, pelo nosso irmão sol, por todas as tuas criaturas. Tá? Na verdade, não foi assim. Historicamente, Francisco compôs esse hino pouco antes de morrer. E ele estava cego dos olhos. Ele tinha ido a uma cidade chamada Rieti, que é no coração da Itália, fazer tratamento da vista, e não teve efeito. Quando volta para Assis, ele fica em São Damião, lá onde Clara morava, junto à igrejinha que ele restaurou. E ele ficou numa espécie de calabouço, num porão embaixo, porque o sol provocava muita dor nos seus olhos. Ele tinha que ficar num lugar escuro, totalmente escuro. Ele foi nessa escuridão, com dores no corpo, muitas dores, com os olhos todos feridos, dilacerados pela enfermidade. É nesse contexto que Francisco compõe o Cântico das Criaturas. Ele não se curva sobre si mesmo, sobre sua dor. Ele louva as criaturas que não está podendo enxergar. O irmão Sol, que com seus raios provocava dor nos seus olhos, ele convidava o irmão Sol, vamos cantar, vamos louvar ao Criador. E convidava todas as criaturas a irmanarem-se, né? Ele não se colocava acima das criaturas, mas ao lado delas, convidando-as a louvarem ao Criador. Isso é muito interessante em São Francisco. Isso é surpreendente. O Cântico do Irmão Sol. O Papa Francisco escreveu a encíclica Laudato Si, inspirada nesse cântico. Laudato Si, que é
primeiro canto em língua italiana. Francisco é o pai da literatura italiana. O cântico do Non Sol, o Laudato Si, il Signore con tutte le tue creature, é o primeiro hino, o primeiro poema da literatura italiana. Na língua até então falada pelo povão, pelo simples. A língua oficial era sempre o latim. E esse canto, né, com várias estrofes, de fato, um canto ritmado, era um canto mesmo. Nós não recebemos, não temos a partitura, temos a letra, mas pelo próprio estudo da métrica da letra, se percebe que era um cântico a ser entoado. E Francisco, então, convida todas as criaturas a unirem-se a ele um grande louvor. Mas o contexto mostra a grandeza de Francisco. Um homem marcado pela dor, pelo sofrimento, mas que consegue sair de si e entoar um canto de grande louvor às criaturas que ele não enxerga. Eu não sou o centro do mundo. E, inclusive, o problema ecológico parte justamente porque nós achamos que somos o centro e que o ser humano pode fazer o que quiser com a casa comum. Quando a gente olha uma rosa bonita, a gente não diz que flor bonita, a gente tende a querer arrancá-la para se apossar. E ainda algumas pessoas botam aqui na orelha, 1 minuto depois ela está morta, cai no chão. Nós temos uma mentalidade depredatória, né, de posse. Essa mentalidade está na raiz dessa crise ecológica. Quando o Papa fala de uma conversão ecológica, é esse jeito de Francisco, não acima, mas com as criaturas, num louvor e numa fraternidade. Esse dia até eu brincava, porque eu também gosto muito de plantas, e aqui na casa onde eu resido, a gente tem um jardim na frente, plantas atrás, e às vezes acordo 5 da manhã e fico cultivando, né? E eu brincava dizendo assim que eu converso com as flores, né? E às vezes confesso que converso mesmo, eu dou bom dia, saúdo, e quando elas estão bonitas, e quando fico jogando água com esse calor aqui do sertão. Aí eu brincava assim que uma vez me encontrei com um médico psiquiatra, né? E perguntei, doutor, quando a gente conversa com as flores, com as plantas, a gente está doente do juízo, está maluco? Ele disse, não. Agora, quando as flores começarem a responder, sim. Então, eu acho que essa mentalidade, sabe, de respeito ao outro, como outro, e de cortesia, de reverência às criaturas, é o caminho para uma nova humanidade. E Francisco de Assis, o Papa Francisco, não é franciscano, muita gente pensa, né? Que ele é franciscano, ele é jesuíta. Ele é da Companhia de Jesus, fundada por Santo Inácio de Loyola no século XVI. Escolheu o nome de Francisco, escreveu já a 2ª encíclica, inspirada em Francisco de Assis, os grandes temas da espiritualidade franciscana. E o Jubileu da Misericórdia foi inspirado em Francisco, porque era o ano também dos 800 anos do chamado Perdão de Assis. As grandes linhas do pontificado do Papa Francisco são inspiradas em Francisco de Assis. Nós já tivemos papas franciscanos, mas nenhum chegou nem aos pés desse Papa jesuíta, no viver e no propor o carisma franciscano. Certo. Dom Beto, o nosso tempo está chegando ao fim, né? Tem muitas considerações. Pessoal, depois, Dom Beto, ele pode acompanhar, tá? A cidade de vocês, as considerações, porque o tempo passa muito rápido, né? É verdade. Uma última pergunta para a gente já ir finalizando. O que podemos aprender com São Francisco de Assis e Charles de Foucault nos dias de hoje? Tempos de isolamento, de recolhimento. O que a gente poderia aprender com esses dois santos? Um autor que tem me ajudado a rezar nesse tempo é um cardeal português, o cardeal Tolentino, José Tolentino. E ele dizia assim que pegava 2 palavras latinas, precare e precarium. Precare, do latim, significa fazer prece. Precarium é próprio daquilo que é passageiro, daí a palavra precariedade. O tempo da precariedade, do precarium, é tempo de precare, de rezar. Por quê? Porque esse é o tempo de pandemia, é um tempo que nos desconcerta, é o tempo do improviso. O improviso sempre nos incomoda.
A gente quer que tudo seja cronometrado, calculado, dentro dos nossos esquemas. E a marca desse tempo é o imprevisível. E nesse tempo de pandemia, como humanidade, nós fizemos experiência de vulnerabilidade, de fragilidade. Nós somos frágeis. Um vírus invisível nos deixou reféns, presos em nossas próprias casas e tal. Então, esse tempo de precariedade é um tempo de experiência espiritual, por quê? Porque, como Francisco e Charles fizeram experiência, Deus não salva pela força. Deus não age na história pela força, pelo poder, pela grandeza, mas pela precariedade. É o coxo do menino de Belém, é a cruz do homem chagado, marcado pelo sofrimento, desprezado, e é o pedaço de pão sobre o altar. Deus salva, e a Nazaré, escondida, irrelevante, pobre, Deus salva a partir da fragilidade. Então esse tempo pode ser um grande tempo de intensidade espiritual. E a gente se perguntar o que é essencial, como Francisco na sua doença e no encontro com o leproso. Todas as falsas esperanças caíram por terra, todos os sonhos fúteis foram esvanecidos, ele buscou o essencial e morreu alegre. Desculpa, não é Covid, não. E Francisco morreu alegre, sofrendo com 44 anos, mas morreu cantando, celebrando a morte como irmã, porque o sentido da vida tinha encontrado. Desculpa. Gente, já vamos finalizar. Não, tranquilo. Só lembrando a todos vocês, quem quiser aprender mais sobre São Francisco, a espiritualidade, né, desses dois grandes místicos, São Francisco de Assis e Charles de Foucault, nós temos a obra, até tenho a minha aqui, ó, inclusive participei do lançamento, é que está um pouquinho claro aqui, não dá para ver muito. O pessoal vai colocar para a gente, então quem quiser, Francisco de Assis e Charles de Foucault, Enamorados do Deus Humanado, tá? Em especial hoje está com 15% de desconto, tá? Então quem quiser aproveitar, está aí. Então, antes da nossa finalização, eu quero te agradecer, Dom Beto, pela disponibilidade, pelo carinho, pela humildade, né, de estar aqui conosco, que Deus o abençoe, tá? Amém. Só lembrando que tem uma imagem agora que o Dom Beto ele gostaria de partilhar para a gente, depois a gente recebe a bênção para a gente finalizar. E só lembrando, tá, os recados, que na próxima semana, dia 15 de outubro, às 16 horas, estaremos juntos para falar de Santa Teresa d'Ávila, a doutora da igreja, tá? Quem estará conosco aqui é o Frei Frites Quintzel, do Centro Teresiano, tá bom, gente? Então vamos aproveitar, é o mês missionário, é o mês para a gente falar dessas grandes exemplos de cristãos para cada um de nós, tá? Então é um momento de aprendizado. Então vamos mostrar agora a imagem. E se eu pedir que fosse mostrada essa pintura de uma irmã amiga, uma colega de estudos, ela é da Eslováquia, aqueles países do leste europeu, Miroslava Pacífica, e conversando com ela, partilhando sobre Francisco e Charles, ela fez essa pintura, esse desenho. Cristo no centro, e os dois se unindo, se aproximando a partir desse centro comum, desse amor comum. Chama atenção a cruz, a manjedoura, lá embaixo, e não sei se vocês conseguem perceber, mas no peito de Jesus tem a hóstia. Sim. Então, esse mistério, o tríptico, né, da misericórdia, do amor de Deus. A encarnação, a cruz, a redenção e a Eucaristia que atualiza esse mistério de Belém e do Calvário. Né? Então, os dois se aproximam. E as mãos deles, podem ver, a mão direita de Charles, a mão esquerda de Francisco, apontam para Jesus. Interessante que essa grande preocupação de Charles de Foucault, centralidade de Cristo. Então, apontar para ele é o centro, né? E dele que partem esses raios. Eu acho muito bonito esse desenho da Miroslava, que
bolou justamente pensando nesse ponto de encontro e com esses elementos, sobretudo, da manjedoura, né, do coxo, da cruz e da hóstia. E os dois despojados, simples, com Cristo, amigo, abraçando os dois. Perfeito. Termino agradecendo a todos que fazem a editora Paulus, né? Por essa parceria também. O livro já está na 2ª edição. Sim. Essa parceria desde há 2 anos atrás. E, ao mesmo tempo, agradecer a você, Cleane, né? Por esse diálogo, por essa conversa também conduzida. Né? E a todos que têm nos acompanhado, né, de tantos lugares que, infelizmente, não é possível a gente responder as perguntas por causa do irmão Cronos do tempo. Sim. Mas que Deus abençoe a todos e que ano que vem vamos ter a canonização de Charles de Foucault. Aí vai ser uma grande ocasião de a gente conhecê-lo melhor e conhecer melhor alguém que viveu o Evangelho e por viver o Evangelho nos interpela. Eu penso também que vamos descobrindo nesse tempo de pandemia a importância desses recursos, das plataformas digitais. A igreja a gente já usava, mas nunca como hoje. Né? Essas possibilidades de a gente se comunicar, chegar às pessoas. Eu sempre usei as redes sociais, Instagram, Facebook, mas nessa época a gente até usa mais, justamente porque é uma forma de chegar às pessoas, até às vezes com lives catequéticas e tal. E a gente fica impressionado, porque é difícil você reunir um grupo de hoje, não sei quantas pessoas agora estão conosco, né? São 116 pessoas. Isso. E quantas pessoas, é difícil reunir de todo o Brasil no mesmo lugar, na mesma sala. E a internet, ela permite isso. Então, e que as redes sociais, como diz o Papa Francisco, sejam redes de comunhão, de entrelaçamento, e que não sejam teias, como as teias de aranha que não fazem bem. Que a gente, usando as redes sociais, use de fato para fazer aquilo que Francisco e Charles fizeram do seu jeito, para pregar o evangelho sobre os telhados. Então, muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Né? Amém. Aqui das margens do Rio São Francisco, do Velho Chico, a gente pede a intercessão de São Francisco, do bem-aventurado Charles de Foucault e de Maria, aqui na nossa diocese, sob o título de Nossa Senhora das Grotas. Que o Senhor, então, vos abençoe, vos guarde e vos proteja. Amém. Amém. Obrigado, Cleane. Paz e bem. Agradeço. Paz e bem. Um abraço, pessoal. Obrigada pela companhia e até a próxima. Até a próxima. Voltou aqui. Opa.